Fala aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais. O que seriam estruturas condicionais? Bom, é o famoso if. Você talvez em algum momento já pediu para o dev, para algum dev, né, para botar um if lá que já resolveria, né? Bota um if aí que resolve, muito fácil. Então a gente vai ver como é que monta essa estrutura do if e ver como para que serve, né? Então vamos lá. Beleza, galera. Então, vai chegar um momento que você vai estar escrevendo seu código lá, bonitinho. Aí você vai chegar numa determinada linha e você vai pensar: bom, eu não quero que meu código faça a mesma coisa sempre. Eu quero que tenha alguma condição. Eu quero colocar alguma condição para o meu código só processar, né? Talvez uma linha, né? Só executar uma linha se uma condição for verdadeira, tá? Então eu vou mostrar agora um exemplo mais bobinho, assim, só para a gente pegar a ideia. E aí depois a gente vai aplicar dentro da Salesforce, tá? Com os objetos de account, opportunities, beleza? Então vamos lá. Digamos, ó, eu vou instanciar aqui uma variável do tipo integer. Faz tempo, né, galera, que a gente não vê um integer. Vou dar aqui o nomezinho dele, número, e vou já setar ele com um valor, tá? Igual a 10. E na sequência eu vou fazer um system debug, tá? Eu quero debugar aqui essa variável número. Eu acabei de instanciar ali em cima. Se eu der um execute aqui, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar aqui essa variável com valor de 10 e vai dar um system debug aqui, né? Dessa variável, que provavelmente ele vai imprimir 10. Isso sempre vai acontecer quando eu clicar aqui no execute, tá? A gente pode até fazer esse teste aqui, ó. Debug only, ó, imprimiu o número 10. Digamos que agora eu só quero que ele imprima o 10 se a minha variável aqui, ó, o valor armazenado dentro dela, for maior do que 5. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que montar uma estrutura condicional, tá? Então, como é que a gente faz isso? Ó, eu vou dar alguns enters aqui. E aqui na linha 3, eu já vou começar a nossa estrutura. Ela vai começar com o if, né? Para quem não sabe, if quer dizer se, né? Em português. Aqui a gente já vai abrir parênteses. E na sequência, a gente vai abrir esses colchetes aqui. Se a gente parar para analisar, ele é um pouco parecido com o for, né? Que a gente já viu. Só que ao invés do if, é um for, tá? Mas a estrutura é bem parecida. Só que aqui, no caso, a gente quer um if, que a gente quer impor ali uma condição. E agora é o seguinte, a nossa condição, a gente vai escrever ela dentro desses dois parênteses aqui, tá? No nosso caso, a gente quer que essa linha 9 seja executada com uma condição. Qual é a condição? Se o valor do número aqui, dessa variável chamada de número, seja maior do que 5, daí sim eu quero que essa linha aqui seja executada. Então, é bem simples, ó. Dentro desses parênteses, o
que a gente vai colocar? A variável, na sequência, o sinal de maior e o número 5. Vou tirar esses espaços a mais aqui. Então vamos lá, ó. Se, né? If, se número for maior do que 5, execute o que tiver dentro desses colchetes aqui. No caso, não tem nada. Eu tenho que colocar alguma coisa ali, que é essa linha 9. Eu vou recortar essa linha 9 e colar ela ali. E pronto, galera. Essa é a estrutura condicional mais simples que vocês vão ver, tá? O if, abre parênteses, temos aqui a nossa expressão condicional. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que tiver dentro desses colchetes aqui. No caso, ele só vai executar se o quê? Se o valor do número, que no caso aqui é 10, se o número for maior do que 5. Nesse caso, ele vai debugar o número? Acredito que sim, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Execute. E ó, imprimiu o número. Se eu voltar aqui, alterar esse 10 aqui para 1, por exemplo, ele vai imprimir o número? Acredito que não. Porque no caso, o número agora é igual a 1. 1 não é maior do que 5, ou seja, isso aqui é falso. Ele vai pular essa estrutura aqui do if. E ele vai dar sequência. Se tiver outras linhas de código aqui, né, depois do if, ele vai executar normalmente, tá? Mas para ele executar o que tiver dentro dos colchetes, essa condição aqui tem que estar verdadeira, sempre. Então, ó, só para vocês não falarem que eu estou mentindo, eu vou executar isso aqui. Demorou um pouquinho, debug only, ó, não imprimiu nada. Por quê? Essa condição aqui não é verdadeira, né? 1 não é maior do que 5, beleza? Se eu alterar o número aqui para 5, vai imprimir? Bom, se número, no caso o número agora vai ser 5, se 5 for maior do que 5, executar essa linha 5. No caso, 5 não é maior do que 5, né? 5 é igual a 5. Por isso que vai continuar não imprimindo nada, né? Ó, continua não imprimindo nada. Ah, então como é que faz para minha condição aqui ser igual? Ou seja, o número igual a 5. Talvez você esteja pensando que é só alterar o sinal de maior para o sinal de igual. Vamos ver se vai funcionar. Ó, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque quando a gente usa o sinal de igual dentro de uma expressão condicional, né, num if, você tem que usar dois sinais de igual. Agora sim ele vai funcionar. Ele vai entender que se o número for igual a 5, daí sim ele vai debugar o número. Vamos ver. Ó, perfeito. Imprimiu o número. Provavelmente vocês vão errar bastante, tá? Na hora de
quando for colocar alguma condição aqui no if, que seja o sinal de igual, vocês vão colocar só um, né? E tentar rodar o código, ele vai dar um erro, né? Como a gente já viu. O erro ele vai ser um erro assim, né? Parecido com esse, vai te dar essa linha, a linha do if. Aí é só você, ó, linha 3, só você voltar lá, opa, linha 3, bom, parece certo. Ah, igual, sinal de igual, tem que ter dois. Sinal de igual dentro da condição do if tem que ser dois sinais de igual, tá bom? Como é que eu faço para fazer uma condição diferente de? Ou seja, se o número for diferente de 5, daí sim executa o if aqui. Bom, o sinal de diferente de, você vai usar um sinal de exclamação. Exclamação e na sequência um sinal de igual. Isso daqui ele lê da seguinte forma: se número for diferente de 5, faça um system debug da variável número, tá? Nesse caso, ele não vai imprimir nada, né? Porque no caso 5 não é diferente de 5. Então, só para a gente confirmar, ó, debug only não imprimiu nada, mas se a gente alterar esse 5 aqui em cima para, sei lá, 7, né? Agora sim, 7 é diferente de 5. Agora sim, ele vai imprimir o nosso número. Execute. Debug only. E temos aqui o nosso número. E mais? Digamos que você quer colocar uma condição aqui de igual ou maior. No caso, você pode remover essa exclamação igual e botar exatamente como eu falei, igual ou maior, tá? Nesse caso, se o valor de número for igual ou maior do que 5, ele vai fazer esse system debug. Nesse caso, vai funcionar, certo? Porque 7 ele é igual ou maior. Então, vamos dar um execute aqui. Opa, deu erro. Eu inverti, na verdade. É maior ou igual, tá? Tem que inverter os sinais aqui. Agora acho que ele vai. Boa. Aí, ó. Se eu botar um 5 aqui agora, é para funcionar. Porque maior ou igual, né? 5 é maior ou igual do que 5. Então, é para funcionar. Execute. E ó, imprimiu o nosso 5 ali. Agora eu quero menor ou igual. Vamos inverter esse sinal de maior para menor. Aí vai ficar essa setinha aqui. Menor ou igual. 5 é menor ou igual do que 5. Então, né, ele vai imprimir. Se eu colocar um 4 aqui em cima, também vai imprimir, porque 4 é menor ou igual do que 5. Beleza? Bom, essa estrutura aqui de if, ela está na forma mais simples, tá? Mas eu posso acrescentar mais condições a essa estrutura. Como é que eu faço isso? Digamos que eu queira colocar uma outra condição, né? Nesse caso, aqui, ó, a primeira condição, se o número for menor ou igual que 5, eu vou até, vamos colocar como estava antes, só para simplificar.
Beleza. Tá, então um número igual a 10. Se o número for maior que 5, né? Eu vou executar esse system.debug. Eu quero botar uma outra condição. Eu quero botar um system debug para quando um número for menor do que 5. Então, tem esse termo que a gente coloca aqui, depois do if, que ele é o else if. Esse else if é nada mais do que se não se, certo? E ele vai seguir a mesma lógica. Depois do else if vai ter parênteses e vai ter os colchetes. E aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar aquela condição que eu acabei de falar. É menor do que 5, tá? E se for menor que 5, faça um system debug do número. Então vamos entender o que eu acabei de fazer. Ó, instanciou a primeira linha, né? A variável número igual a 10. Beleza. Chegou na linha 3. Opa, condição de if. Se o número for maior que 5, executar a linha 5, né? Porque está dentro desses colchetes aqui. Para executar a linha 5, essa expressão aqui tem que ser verdadeira. Número maior que 5. No caso, ele é verdadeiro, né? Porque o número é 10, 10 é maior que 5, ele vai executar o 5, né? Mas digamos que agora o 10 não é mais 10, agora o 10 ele é 0. Quando eu der um execute aqui, ele vai chegar na linha 3, opa, 0 não é maior que 5. Isso aqui é falso, eu não vou executar o que tiver dentro desses colchetes aqui. Opa, tem um else if aqui, ó. Vamos ver se o else if é verdadeiro. Aí ele vai tentar, ele vai validar o else if. Se não se. Se não se número for menor que 5, executar o que tiver dentro desses colchetes. No caso, o número é 0, 0 menor que 5. 0 é menor que 5 é. Essa é uma expressão verdadeira. E aí ele vai executar a linha 9, tá bom? Então, vamos fazer um teste. Vamos melhorar esse System Debugs aqui, para quando ele imprimir na tela, a gente saber de onde ele está fazendo o System Debug. Aqui, ó, eu vou escrever if. Vou escrever aqui, ó, condição if. Dois pontos, espaço. E vou botar um sinal de mais para concatenar, tá? Só para dizer que se imprimir esse número aqui, eu sei aonde ele está imprimindo ele. Né, em qual linha ele tá imprimindo esse número aqui. Na linha 9, eu vou botar bem parecido, condição, só que aqui é o if, dois pontos, espaço, fecha aspas, e vou concatenar aqui. Beleza. Então, olhando, né, aqui por cima, se eu der um execute, como o número é igual a 0, ele vai executar, ele vai cair nesse else if aqui, e como ele é verdadeiro, 0 é menor que 5, ele vai executar essa linha 9, tá? Ele vai pular esse if aqui, ó, porque não é verdadeiro, né? 0 não é maior do que 5. Então ele vai pular esse if e ele vai para o else if. 0 é menor do que 5? Sim. Então ele vai executar o que tiver dentro desses colchetes aqui. Ó, execute. Debug only. Ó,
condição else if. No caso, ele caiu na condição else if e imprimiu o número da nossa variável. Beleza. Aqui no caso, ó, eu posso ter mais 50 else ifs, se eu quiser, né? Else if número igual a 5. Abre colchetes e, né, escreve uma lógica aqui. Aqui depois eu posso ter mais um else if. Número diferente de 5, né? Abre e fecha colchetes. Lógica. Só que aqui tem um ponto. Quando o teu código está validando os ifs aqui, essa estrutura, no caso, de if, ele vai passando de expressão em expressão, né? Mas, depois que uma expressão dessas for verdadeira, ele vai executar o que tiver entre os colchetes e ele vai pular fora da estrutura toda, inteira. Ele não vai continuar validando as próximas expressões. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui, ó, o nosso número, no caso, ele é 0. Então, quando eu der um execute, ele vai validar essa primeira condição do if. Número igual maior que 5. No caso, 0. 0 é maior do que 5? Não. Beleza. Ele vai para a próxima condição no if, que é esse else if aqui. 0, ele é menor do que 5? Sim. Então, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Depois que ele executa isso aqui, ele não vai seguir para o próximo else if. Ele vai simplesmente pular para o final. No caso, aqui, ó, né? Ou a lógica que tiver aqui depois desse meu bloco de if, né? Isso aqui também é chamado de bloco de if, tá? Essa estrutura aqui. Então, uma vez que a expressão é verdadeira, ela executa, né? O que tiver dentro dos colchetes depois daquela expressão. E aí ele pula fora. Ele pula para o próximo bloco de código, tá? Tem esse ponto. Ó, aqui a gente pode fazer um teste. Eu vou remover esse segundo else if aqui. E vou colocar um system debug aqui, ó. Segundo else if. Opa. Condição segundo else if. Beleza. Se eu der um execute aqui, o que você acha que vai acontecer? Se precisar, pause o vídeo aí. E conforme o que eu acabei de falar agora há pouco, o que você acha que vai acontecer? Bom, a primeira linha aqui, né, vai dar o valor de 0 a essa variável, né, chamada número, e vai chegar nesse primeiro if aqui, da linha 3. Meu número é 0, então 0, se 0 for maior do que 5, imprimir, executar essa linha aqui de dentro. No caso, 0 não é maior do que 5. Então, ele vai descartar essa condição aqui, ele vai para o próximo. Else if. Se não, se 0 for maior do que, do que 5, execute o código que tiver aqui dentro. No caso, 0 é menor do que 5, beleza.
ele vai executar essa linha 9. Ele não vai para a linha 11, né? No caso 0, ele é diferente de 5. Então isso aqui também é uma condição verdadeira. Mas como o primeiro else if já foi verdadeiro, ele vai executar essa linha 9 e vai pular lá para o final, lá para a linha 16, né? E vai dar sequência nas linhas de código que tiverem ali, beleza? Ó, vamos dar um execute aqui, ó, para a gente testar isso. Ó, no caso, ele imprimiu o que estava dentro da lógica do primeiro else if, né? O segundo else if a gente escreveu ali, né? Segundo é condição, segundo else if. Beleza? Então é isso, galera. Ó, essa linha 13 aqui, por que que ela não, por que que não foi executada, né? Sendo que 0 é diferente de 5. Porque a linha 7, o primeiro else if aqui veio primeiro e a condição aqui é verdadeira. 0 é menor do que 5 e aí executou o que estava aqui dentro dessa lógica do else if e acabou. Pulou para fora. Ele não vai mais continuar validando o restante da estrutura do if. Ele vai pular esse bloco inteiro, né, o que tiver ainda dele ali, e vai dar sequência para as próximas linhas de código. E aí, galera, tem mais um nomezinho dentro da estrutura do if que a gente pode usar, né? Lembrando que o else if, né, ele não é obrigatório. A única coisa obrigatória no if é justamente o if, esse inicial aqui. If, uma condição e a lógica aqui dentro, né? O else if aqui é algo a mais que você pode acrescentar. Tem mais alguma coisa a mais que você pode acrescentar, que é o else. O else, ele não vai ter uma condição, uma expressão condicional. Quando você escreve o else, você já abre os colchetes direto. E aí aqui você coloca as linhas de código, né, que você quer que seja executada. No caso aqui eu vou botar else, dois pontos, espaço, número. Bom, e o que que esse else faz, né? Tá meio estranho, né? Não tem condição igual aos outros, ele tá meio solto ali, né? Pensa no else como se ele fosse a última linha de defesa, tá? O que que eu quero dizer com isso? Quando executar o código, se nenhuma dessas expressões aqui, ó, forem verdadeiras e chegar no else, o else vai executar, tá? Sempre. Ah, chegou aqui na terceira linha. If número igual a 5, falso. Chegou na 7. Else if número menor que 5, falso. Chegou na 11. Else if número diferente de 5, falso. Chegou no else, ele vai executar essa linha, tá? Ele só não vai executar se alguma outra condição aqui for verdadeira. E aí ele vai executar a condição e vai pular para fora da estrutura, né? Então, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos tentar botar um número aqui que não caia em nenhuma dessas validações aqui e chegue no else. A gente pode alterar o valor do número aqui, sim, aqui em cima para 5, né? Porque 5 ele não é maior do que 5, 5 ele não é menor do que 5, o 5 ele não é diferente de 5, então ele não vai cair em nenhuma dessas condições aqui, logo
vai sobrar para o else. Vai executar o que tiver dentro do else, tá? Vamos ver. Ó, execute debug only. Ó, else 5. Ou seja, ele caiu no else. Por que ele caiu no else? Porque nenhuma outra condição dessa estrutura if foi verdadeira. Aí ele cai no else, né, por esse motivo. Então, essa é a estrutura do if. Lembrando, a única coisa obrigatória no if é essa primeira parte aqui, ó. Tá? O else if e o else não são obrigatórios. Porém, se você for usar o else, ele tem que ser o último da estrutura e os else ifs tem que ser no meio, tá? E claro, não preciso nem ter um else se eu não quiser. E também, se eu não quiser, eu não preciso ter os else ifs também. Eu posso só ter dessa forma aqui, ó. If, né? Então, uma única condição aqui, se for verdadeira, ele vai executar a lógica aqui dentro. Se não, né, se cair no else, já sabe, ele vai executar, né, o que tiver dentro do else. Como não tem nenhuma condição para validar, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Beleza? E é claro, aqui eu usei número, né, nas minhas condições, mas eu poderia simplesmente usar uma string também, né? Então, se por exemplo aqui eu botar string, né? Vou instanciar aqui uma variável do tipo string, no caso Cássio. Aí aqui eu poderia botar algo do tipo if nome, né? O igual a Cássio. Então, né? Sei lá, execute alguma lógica aqui dentro. Se não, execute alguma outra coisa aqui, né? Ou se também eu quiser usar o else if, mas, né, se precisar validar alguma string, segue a mesma lógica, tá? A mesma lógica. Então, galera, essa foi a estrutura condicional if. Eu sei que eu repeti bastante coisa, né? Fui muito repetitivo com algumas coisas, mas foi proposital, tá? Para realmente vocês fixarem aí o conceito, tá bom? E claro, né, galera, não poderia faltar o nosso deverzinho de casa, que eu vou deixar ali na descrição desse vídeo, beleza? É basicamente o que a gente fez nessa aula, tá? Só que vocês vão ter que, né, criar uma variável do tipo string, bem parecido como a gente fez aqui por último. Também uma variável do tipo decimal e uma variável do tipo booleano. E aí vocês vão criar, né, essas estruturas aqui. Vocês podem usar um if, um else if no meio, um else no final. Pode usar mais de um else if, enfim, dê uma brincada aí, tá? E aí na próxima aula a gente resolve essas questões aqui, beleza? Então, fechou, galera. Até a próxima.